Estamos de volta aqui com o Bem Assim e agora nós vamos falar sobre um simpósio internacional sobre esclerose lateral amiotrófica, a ELA, Alagoas em Movimento, que vai acontecer aqui em Maceió entre os dias 3 e 5 de março. Já, esse evento vai acontecer lá no auditório do Jatiuca Hotel e Resort. E aí, para falar sobre essa iniciativa, eu estou aqui com o Axel Cofré, ele que é membro da organização e também PhD. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Muito bom dia, obrigado. Vamos começar então falando sobre recentemente, que o Ministério da Saúde ele liberou recursos para equipar um laboratório para pesquisa sobre a ELA aqui em Alagoas. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo, Axel? Explica para a gente. Exatamente, isso para a gente é um feito enorme para o estado de Alagoas, né? Não existe hoje em dia um laboratório que estude células-tronco aqui, né? Vai ser o primeiro laboratório, que vai estudar a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença devastadora, né? Para quem não sabe, é uma doença, ela é neurodegenerativa, então é uma doença que ataca o sistema nervoso, a pessoa não perde todos os movimentos do corpo, mas ela não perde a consciência, ela continua totalmente consciente, mas tem toda a paralisia do corpo. O caso mais conhecido é Stephen Hawking, que é um físico inglês, né? Ele tem essa doença e durante o processo da doença, a partir do diagnóstico, a pessoa tem, em média, de 3 a 5 anos de expectativa de vida. Então, a expectativa de vida é muito curta, realmente. Então, a gente precisa de recursos para estudar e conseguir entender essa doença, porque não se conhece muito bem sobre ela. E aí, o Dr. Emerson Casado, que é um médico cardiologista aqui do estado de Alagoas, de Maceió, que é muito conhecido. E que é portador da ELA, Que é portador da ELA, exatamente. Ele veio com uma demanda para a UFAL, pedindo se existia essa possibilidade de montar um laboratório de pesquisa aqui no estado, né? E junto com outros professores, que é o professor Marcelo Duzioni, que é o coordenador do projeto, eu sou vice-coordenador do projeto de pesquisa, a gente escreveu um projeto de pesquisa e junto com a FAPEAL e o Dr. Marco Firiman, que ele é secretário do Ministério da Saúde, com essa articulação a gente conseguiu a aprovação desse projeto de pesquisa. Foram aprovados mais de 2 milhões de reais, então agora a gente está em processo de captação desses recursos. O projeto foi aprovado, mas a gente não tem esses recursos ainda disponíveis para utilização. Mas assim que a gente tiver esses recursos disponíveis, a gente vai começar com o processo de montar o laboratório. A ideia desse laboratório é a gente trabalhar com a esclerose lateral amiotrófica, mas o nosso modelo de estudo vai ser as células-tronco. Então a gente vai usar células-tronco para tentar entender como essa doença funciona. Mais especificamente, a gente vai testar possíveis drogas para terapias de esclerose lateral amiotrófica. Hoje em dia existe uma única droga para esclerose lateral amiotrófica. Essa droga é o Riluzol, ela é uma droga que ela aumenta a expectativa de vida de 3 a 6 meses. Então é muito baixo. Ainda é muito pouco, né? Muito pouco, exatamente. Esse medicamento não é muito eficiente e não existe nenhum outro tratamento que possa prolongar mais a vida do paciente. Então, esse laboratório ele vem para tentar contribuir com outros laboratórios internacionais que estão fazendo o mesmo processo, de testar novas drogas. Aqui no Brasil, a gente tem uma vasta conhecimento de possíveis drogas terapêuticas, né? Na Universidade Federal de Alagoas, existe o pessoal da Química que tem muitas drogas que podem ser testadas. Então, a gente vai testar essas drogas em células-troncos que foram obtidas de pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica. E aí, dependendo do seu potencial, isso vão continuar os processos de estudos futuros. Isso é um longo tempo, não é assim de um dia para o outro que a gente vai descobrir uma nova droga. Isso é um potencial, a gente pode vir a descobrir. É uma pesquisa, né, realmente. Exatamente, essa pesquisa demora anos até você conseguir pegar esse medicamento e esse medicamento ir para a prateleira efetivamente, sabe? São muitos anos de pesquisa. Mas é um grande começo para o nosso estado e é um grande começo para a esclerose lateral amiotrófica. Era exatamente isso que eu ia reforçar, sabe? Já temos um começo e isso já é tanto, né? Quando a gente olha para trás e vê quantas pessoas, por exemplo, sofreram com essa doença e nem ao menos tinham essa perspectiva. Exatamente. E a gente tem muito apoio da FAPEAL, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa daqui do estado de Alagoas. O Marco Firiman, que tem apoiado muito o nosso projeto e tem feito tudo possível para a gente conseguir esses recursos. E é o apoio do Dr. Emerson Casado, que tem sido fundamental para esse desenvolvimento. Para você ter uma ideia, quando surgiu a ideia do
Do laboratório? A ideia do laboratório, a gente começou a possuir o laboratório, a surgir, e começaram a surgir alguns parceiros. Um desses parceiros é a Fiocruz do Paraná. A Fiocruz é uma sumidade em pesquisa no nosso país. E a Fiocruz do Paraná é um parceiro nosso de pesquisa. E eles sugeriram a criação de uma rede nacional de pesquisa com esclerose lateral amiotrófica. Então, de um projeto que saiu da cabeça do Dr. Emerson Casado, está virando uma rede nacional de pesquisa. Então, isso é fantástico para a gente. E eu fico imaginando o quanto ele também esteja feliz com isso, porque o Emerson, desde que ele descobriu que ele é portador da ELA, ele vive uma luta incansável, né? Isso. De tentar sempre estar avançando nessa questão das pesquisas, dos medicamentos, das drogas, enfim. Ele tem vivido isso realmente com muito afinco, né? A vida dele hoje é lutar para que outras pessoas e até mesmo para que o tratamento dele seja cada vez mais eficaz. Exatamente. Ele tem atuado ativamente dentro dessa área. Não ele é uma pessoa que ele abraçou essa causa, ele entendeu a condição que ele tem, ele abraçou a causa da esclerose lateral amiotrófica, ele está fazendo exatamente tudo o que é possível para conseguir uma melhora para o nosso país em relação à pesquisa, em relação à divulgação, em relação a acompanhamento do SUS com os pacientes. E não só para a esclerose lateral amiotrófica, outras doenças raras ele também está lutando para que tenha um centro de pesquisas, para que a gente consiga mais coisas, porque realmente são doenças raras. E as doenças raras, geralmente, elas são negligenciadas. Elas não têm muito recurso para estudo, pela quantidade de pessoas que são afetadas. Mas a quantidade de pessoas que são afetadas já é o suficiente para você ter uma pesquisa. Porque você não é só o paciente que é afetado. Você tem toda a família em volta que ela é afetada também com a doença. Então, se a gente conseguir descobrir novos medicamentos ou novos tratamentos que possam prolongar um pouco mais ou retardar o avanço da doença, isso já é um feito muito, muito grande para a gente. E é muito bonita mesmo essa atitude do Emerson, enfim, é muito emocionante. E aí, através dessa questão do laboratório, foi que surgiu esse primeiro simpósio? Como é que foi isso? Exatamente. Esse simpósio, ele veio uma condição em paralelo ao projeto. Tá? Esse projeto ele não foi feito de um dia para o outro. Para a gente conseguir a aprovação desse projeto foi mais de um ano. Então, a gente ficou mais de um ano conversando com o Ministério da Saúde, enviando um projeto, até eles aprovarem esse projeto que foi aprovado em dezembro agora do ano passado. Recentemente, Recente. Né? Por isso que a gente ainda está em trâmite de conseguir os recursos para a gente conseguir utilizar, mas ele está aprovado esse projeto. Paralelo a esse projeto de pesquisa, a gente conseguiu viabilizar um simpósio. Esse simpósio ele é financiado pela Organização Pan-Americana da Saúde. Então, junto com o Ministério da Saúde também, eles fizeram essa demanda para a gente para produzir um projeto de simpósio. Então, a gente escreveu um projeto de simpósio, submeteu a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. Aí, a comunicação entre o Ministério da Saúde e a OPAS, eles aprovaram esse projeto. E aí, a gente conseguiu recursos para trazer palestrantes de fora para fazer esse simpósio, que vai ser muito bonito agora em março. Pois é, e aí na programação, né, vão ter, até eu coloquei aqui, médicos e pesquisadores brasileiros e internacionais. Então, vai ser realmente um evento muito rico. Isso, exatamente. Uma das preocupações que a gente tinha com o desenvolvimento desse evento era a gente fazer com que ele fosse o mais possível mais pessoas serem atingidas. Então, não só pessoas que estão relacionadas diretamente com esclerose lateral amiotrófica, como pesquisadores ou estudantes. A gente queria que os pacientes também tivessem acesso, os familiares tivessem acesso, estudantes de graduação que não estão relacionados diretamente com a doença, com a pesquisa, tivessem esse acesso, e aí a gente montou um cronograma que fosse acessível a todo mundo. Então, nesse cronograma, a gente tem médicos, a gente tem nutricionistas, a gente tem pesquisadores. Esses três ramos, a gente consegue abranger vários tipos de níveis diferentes de conhecimento. Então, por exemplo, a gente tem, no primeiro dia, a gente vai ter o Fernando Gameleira, que é daqui do estado, que ele é muito conhecido, neurologista. O doutor Marco Chieia, que é de São Paulo, e a nutricionista Cristina. Eles três vão montar uma mesa redonda. Então, a gente vai montar uma mesa redonda para discussão da doença. Vai ser totalmente em português essa palestra. E as pessoas vão poder discutir depois a doença. Então, vai ser uma forma muito simples da doença, explicando como é a doença. Mas não vai ter só essa parte simples. A gente vai ter parte mais aprofundada de pesquisa.
vão ser várias palestras em inglês, mas as pessoas podem ficar tranquilas que vai ter tradução simultânea das palestras. Quem não consegue entender inglês vai conseguir entender muito bem as palestras e vai conseguir fazer perguntas, porque as perguntas podem ser feitas em português e o tradutor vai fazer a pergunta em inglês para o palestrante. Alguns desses palestrantes são dos Estados Unidos. Então, a gente tem pessoas da Carolina do Sul, do Colorado, do Arizona, e vai ter pessoal de Harvard, de Boston. O pessoal de Boston, eles são por videoconferência. Então, nós temos dois tipos de palestras. As presenciais, onde o palestrante vai estar lá fazendo essa palestra, e as por videoconferência. Por que a gente optou pela videoconferência? Porque existiam palestrantes que eram muito bons, que a gente queria que tivesse aqui, eles tinham interesse de estar aqui, mas por motivos de calendário eles não poderiam estar aqui. Mas eles se ofereceram para fazer uma videoconferência. Então, por isso que a gente tem essas videoconferências. Então, um dos palestrantes, por exemplo, que é a Merit, que é da Universidade de Massachusetts, ela trabalha com novas terapias, possíveis terapias. Então, ela tem mais de 15 terapias novas que podem um dia vir a ser usada para esclerose lateral amiotrófica. Então, a pessoa pode não entender nada da doença, ela vai começar a entender ao longo das palestras com os médicos brasileiros e depois das novas terapias com esses novos pesquisadores. Não só as novas terapias, que é a parte mais clínica, mas a gente também tem a parte de pesquisa. Outros pesquisadores, como o da Universidade do Arizona, o Ross Buchan, que é um dos que vem para cá, ele trabalha com uma molécula específica dentro da célula que pode estar causando esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente tem desde a parte mais abrangente, que é a parte clínica, até a parte muito mais específica, que é a parte de pesquisa. Então, está todo mundo convidado que realmente vai conseguir entender tudo o que está acontecendo. Pois é, eu estou aqui impressionada como é um universo, né? Que a gente vai ali desde aquele diagnóstico que às vezes você acha que é uma coisa, né? Já está fechado ali, mas não, tem todo um universo por trás, onde as pessoas elas se aprofundam, elas pesquisam, elas estudam e elas tentam achar soluções cada vez mais eficazes para a doença. Eu estou impressionada e desde já parabenizo a toda a organização, a você, ao professor Marcelo Luziano. Marcelo, também pode passar meus parabéns para eles, vocês estão de parabéns mesmo por trazer esse evento de grande porte aqui para Alagoas. É bom ver como o nosso estado também tem crescido, porque não é só a gente daqui que vai participar, tenho certeza que vai uma galera de fora aí também, né? E o interessante desse simpósio, porque quando a gente fala na parte de ciência, de pesquisa, você tem simpósios que eles são muito específicos, tá? Você pode ter simpósios que são, por exemplo, só de uma única molécula que está dentro da célula fazendo um efeito. Então, só aquelas pessoas que trabalham com essa única molécula que conseguem entender a parte do simpósio. A gente tentou abrir ao máximo de público presente. E o interessante é que a gente vai ter pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica. A gente teve uma boa procura de pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica que estão interessados em aprender alguma coisa. Para eles, a inscrição é gratuita. Para eles podem ir com um acompanhante, que também é gratuito, ou com um familiar, que também é gratuito. E o simpósio ele é super acessível. As taxas que a gente colocou foi que as pessoas pudessem participar. Então, a gente tem diferentes taxas de inscrição. A gente tem para estudante de graduação, que custa R$60, para estudante de pós-graduação, que custa R$80, para profissionais da saúde, que custa R$100. Então, essas diferentes taxas, a pessoa entra no site, que é o www.alagoasemmovimento.com. Vou colocar aqui na tela. E nesse site você consegue fazer a inscrição no simpósio. Corra, porque tem poucas vagas. A gente abriu isso 20 dias antes do simpósio, então a gente tem mais 5 dias. A gente abriu pouco tempo antes do simpósio, mas as vagas são quase todas ocupadas. Pois é, então quero até aproveitar, vamos reforçar o convite, reforçar aí onde que vai ser, valor das inscrições, onde que eles podem fazer. E acho que também a gente jamais pode deixar de falar, sabe, que é um valor tão irrisório quando você vai estar ali aprendendo, enfim, tendo conhecimento com pessoas que estão estudando lá em outros países, sabe, que se dedicam muito com a tecnologia até maior do que a presente aqui no Brasil. Então, você vai poder aprender muito. Axel, fique à vontade, viu? Agora é o seu momento de fazer aí o convite para o pessoal. Muito obrigado pelo convite, mas é exatamente isso. Isso está sendo um evento grandioso para o estado de Alagoas. É a primeira vez que a gente consegue fazer isso no estado de Alagoas. Não só no estado de Alagoas, isso é representativo no Brasil inteiro. Então, ele está sendo imenso para a gente, ele está sendo um começo de alguma coisa muito grande aqui no estado, né?
A gente tem todo o apoio da Prefeitura para fazer esse evento, da FAPEAL, do Ministério da Saúde, da OPAS, que está financiando esse evento. Então, a gente está muito bem amparado com relação a isso. As inscrições são feitas através do site, que é o www.alagoasemmovimento.com. Tem uma parte lá embaixo que é inscrição, no começo da página que é inscrição. Se você clicar ali, ele abre uma página onde você tem várias categorias. Essas categorias são para portadores de ELA, que é gratuito. Então, um portador de ELA ele pode ir acompanhado de um familiar, também é gratuito para eles. Os estudantes de graduação, que custa R$ 60, estudantes de pós-graduação, que custa R$ 80, e profissionais da saúde, que custa R$ 100. Esse valor, para o tanto de conhecimento que você vai adquirir, realmente é um valor muito baixo. Ele vai acontecer no Hotel Jatiuca, dos dias 3 ao dia 5. No dia 3 vai ser apenas a parte da abertura. E no dia 4 e dia 5 a gente vai ter palestras o dia inteiro. Então, quem se inscreveu e quem vai se inscrever, vá preparado, porque vai ser o dia inteiro de um bombardeio de conhecimento. É uma imersão, realmente. Vai ser uma imersão muito grande de conhecimento e vai ser ótimo para a gente e para todo mundo que vai participar. Isso mesmo. E aí eu queria até encerrar com uma mensagem do Dr. Emerson Casado, que ele deixou, ele pediu para a gente falar aqui, eu vou falar para vocês, olha só. Ele colocou assim: eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar os alagoanos e os brasileiros em geral para que venham prestigiar esse evento, que é um marco para a história da esclerose lateral amiotrófica neste país. E também ele quer agradecer a todas as instituições envolvidas na figura do secretário do Ministério da Saúde, o alagoano Marco Firema, que não mediu esforços para tornar a nossa terra referência nacional nos estudos da ELA. E também agradecer a todos os veículos de comunicação que não têm se omitido em carrear por todo o Brasil essa nossa luta. Esse é o recado, né, do Emerson Casado, ele que é o presidente da Associação Dr. Emerson Casado, que é portador da ELA. Ele é um dos casos assim, mais famosos aqui no nosso estado e também no Brasil, porque a luta dele, né, tem se tornado realmente conhecida. A gente tem até, inclusive, um colega nosso, jornalista, também tem passado por isso, que é o Marcelino. A gente tem aí, toda a categoria tem se mobilizado, tem pensado em ações para sempre estar podendo ajudar o Marcelino nessa luta, que a gente sabe que não é fácil, né? E o Dr. Emerson, a participação dele não é só nessa parte de procurar quem faça, ele também faz. Muitos dos palestrantes que vêm, foi ele que convidou. Ele procura, ele passa procurando os pesquisadores, ele envia e-mail perguntando se eles têm disponibilidade, e isso ele passou para a gente via e-mail, aí a gente fez toda a parte de organização do evento. Mas muitos dos palestrantes foi ele mesmo que pessoalmente convidou eles para estarem aqui. Isso é maravilhoso. Ele é maravilhoso e a gente ficou muito feliz por todo esse empenho dele. Axel, muito obrigada mais uma vez, viu? Parabéns, sucesso para você e para toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade. Que está trazendo esse evento aqui para a gente. Muito obrigado, vocês estão convidados. E olha só, você não vai sair daí não, ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. No próximo bloco, a gente vai falar sobre conjuntivite, que está tendo um surto aqui em Maceió, tá? Dessa doença. Então não sai daí que eu volto já já com mais informações.